Olá pessoal, boa noite. Hoje eu vim aqui conversar com vocês a respeito da declaração que foi dada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho. Em primeiro lugar, quero dizer que eu tenho um respeito enorme pelo ministro, dizer que esse conteúdo aqui vai ser especificamente técnico, sem nenhum tipo de agressão, apontamento partidário, nada disso. Eu optei por fazer esses apontamentos de cada parte assim da fala dele, porque até fiz algumas anotações aqui, porque eu acredito que dessa forma eu vou conseguir trazer ali ponto a ponto os argumentos técnicos para poder questionar cada um deles, né, do que ele trouxe, mas também para trazer algumas reflexões aqui que eu acho que são reflexões importantes. Então, assim, não vai ser um vídeo curto, mas eu espero que eu consiga esclarecer e trazer, né, essas reflexões, mesmo para aqueles que acreditam que essa é uma medida boa, que é uma medida positiva, se puderem, né, tiverem paciência aí de assistir ao vídeo e fazer os seus comentários, sempre com respeito, né, eu espero que esse é o objetivo do vídeo. Então, vamos lá. Primeiro, o ministro, ele diz, e eu vou abrir algumas aspas aqui, tá? Primeiro, o ministro diz que o Brasil é um dos poucos países do mundo que obriga o sujeito a fazer um número de horas-aula para fazer a prova, fecha aspas. E aí ele cita alguns países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Japão, Paraguai e Uruguai como exemplos de formação mais flexíveis e que estão ali mais centrados na autonomia do cidadão. E aí o que eu fiz? Primeiro eu fui lá e peguei os dados do último relatório global de segurança viária da Organização Mundial de Saúde para ver como é que esses países andam em relação à violência no trânsito, em relação aos sinistros. Então, os Estados Unidos, por exemplo, Paraguai e Uruguai, eles não são bem assim um exemplo de segurança no trânsito ou trânsito seguro, não. Por quê? Vejam só, nos Estados Unidos, por exemplo, esse é o último dado, foram 44.939 mortes. Esse valor absoluto, tá? Que já é maior do que o Brasil, que foi 33.743. Mas é importante a gente olhar para a taxa, porque é a taxa que a gente consegue comparar país com país, que é a taxa por 100 mil habitantes, que é o ideal, né, para a gente comparar. Então, a taxa de mortes por sinistros de trânsito nos Estados Unidos foi de 14 por 100 mil habitantes, pouco menos que o Brasil. O Brasil a gente está aqui com 16,6. No Paraguai, também, que foi um dos países citados pelo ministro, a taxa é de 21 óbitos por 100 mil habitantes. E o Uruguai também é uma taxa parecida aqui com o Brasil, 13 óbitos por 100 mil habitantes. Então, assim, esses três primeiros, a gente poderia analisar e comparar meio que com o pé atrás, como referência, né? Porque eles não são referência de país que tem uma boa segurança viária se comparado com o Brasil. Agora eu vou pegar as taxas dos óbitos dos outros países que ele citou. Então, Canadá, por exemplo, a taxa de fato de 5 óbitos por 100 mil habitantes. A Inglaterra, 2 óbitos por 100 mil habitantes. E Japão, 3 óbitos por 100 mil habitantes. Bom, aí eu fui lá para estudar a lei do trânsito, que eles chamam de Lei de Trânsito Rodoviário do Japão, que é como se fosse o Código de Trânsito Brasileiro nosso. E aí no site oficial, que seria como o site do Detran, lá de Tóquio, ao contrário do que foi dito, o curso para tirar a carteira lá é como se fosse uma escola, porque o aluno, para tirar a carteira lá, ele fica de 9 horas da manhã até as 17 fazendo aula durante um mês. Aulas teóricas e práticas. Ele faz em conjunto ali, teórica e prática, mas ele fica de 9 horas da manhã até as 17 horas. Isso durante um mês. E a prova prática é na autoescola, não é no Detran. No Detran, que seria o Detran de lá, né? Primeiro eles fazem uma parte num circuito fechado e depois eles vão para a parte da rua normal. A prova teórica é num órgão, a prova prática pode ser feita na autoescola
e a prova teórica é feita nesse órgão, que seria o Detran daqui do Brasil. Essa prova teórica, lá no Japão, ela tem 100 questões. Para a pessoa ser aprovada nessa prova, ela tem que fazer 90 pontos, ela tem que acertar 90 questões. E se você for fazer o transporte de pessoas, e aqui eu estou dizendo por um caso específico até, tem um primo meu que ele faz transporte de turistas lá e ele, para ter a carteira de passageiros, que seria o equivalente aqui à categoria D, ele já tinha a carteira normal, a primeira, para conduzir automóveis, normal. Mas mesmo assim, mesmo conduzindo um automóvel para fazer o transporte de passageiros, ele precisou ficar 2 meses numa autoescola, fazendo aulas de 9 às 18, de segunda a sexta, exceto os finais de semana. Tá bom para vocês? Bom, vamos para a Alemanha. Na Alemanha, eu encontrei algumas informações aqui. Todo aluno motorista, ele precisa concluir um número de 12 aulas teóricas de 120 minutos, então o que dá 24 horas, né? E as aulas práticas são divididas da seguinte forma: eles têm que fazer 5 aulas de direção de 45 minutos em estradas federais, rodovias, né? Ou rurais. Eles têm que fazer 4 horas de condução, também de 45 minutos, na autoestrada e 3 aulas de direção de noite, no escuro. Então, total ali de prática de 12 horas. Ou seja, também é preciso cumprir com uma carga horária. Na França, tem um decreto de 22 de dezembro de 2009 que diz que a primeira fase da formação, que eles chamam de formação inicial ali, é composta por uma parte teórica e uma parte prática, sendo que elas podem ser organizadas assim alternadamente, né? Pode fazer, por exemplo, no mesmo dia, a teoria e a prática também. A parte teórica inclui sequências que abordam as habilidades teóricas, né, o conteúdo do treinamento, a legislação de trânsito de lá. São ministradas por um instrutor de direção. Esse instrutor, ele tem uma carteira válida, né, claro, e aí ele tem uma sequência de testes, de treinamento, de exame teórico e de direção. Então, também não está dispensado desse treinamento. E a parte teórica, ela inclui, no mínimo, 20 horas, na verdade, de formação e pelo menos, dessas 20, pelo menos 15 horas em estradas abertas ao tráfego, né, nas vias ali. E aí, ao final desse, que eles chamam lá de estágio prático, ou a qualquer momento o aluno pode pedir para o instrutor fazer um teste nele. Então, o instrutor avalia, e se aí ele tiver passado nesse teste do instrutor, é que ele vai concluir o processo dele lá no que seria o Detran, né? Caso contrário, se o instrutor falar com ele, não, você não está aprovado, você não tem habilidades suficientes para tirar, né, para dirigir com segurança, ele vai ter que fazer uma avaliação posteriormente. E assim, então, eu peguei só esses exemplos para a gente ver que quando a gente começa a se comparar com outros países, a gente precisa analisar vários aspectos, incluindo sociais, culturais, legais, porque assim, muitos desses países que às vezes a gente usa como referência, talvez lá, e eu não conheço a legislação desses países para poder afirmar, mas certamente eles têm algumas regulamentações específicas. Por exemplo, né? O que acontece com uma pessoa lá que é flagrada dirigindo sem a carteira de motorista? O que acontece com uma pessoa que é flagrada dirigindo alcoolizada? Enfim, como é o processo de penalizar essas pessoas? Então, tem uma série de elementos que a gente precisa considerar quando vai fazer esse tipo de comparação. Vamos para outro ponto aqui. Ele alega que 40% das pessoas dirigem sem carteira de motorista. Essa é a fala dele. Então, agora eu vou pegar alguns dados aqui do Brasil mesmo, né? Do que a gente tem. A gente vinha reduzindo o número de óbitos por sinistros de trânsito de 2014 até 2020. A gente vinha diminuindo os valores absolutos e as taxas também. Ano a ano, não eram valores muito significativos, mas a gente vinha reduzindo.
E, claro, né, com a população aumentando, a gente ainda ia diminuindo ali. Infelizmente, por vários motivos, né, a gente teve aí afrouxamento das leis, essa história de desburocratização, de dar mais autonomia para o motorista, porque se o motorista quiser usar o capacete, se o piloto quiser usar o capacete, ele usa, porque se ele cair lá e se trumbicar, é problema dele, ele que precisa ter responsabilidade na vida dele. Se ele quiser não usar o cinto de segurança, o problema é dele. Então esses discursos de desburocratizar, de facilitar a vida do cidadão, que aconteceu em 2020, 2021, 2022, enfim, no governo passado, a gente teve afrouxamento da pontuação, a gente teve afrouxamento de radares, retirada de radares, a gente teve representantes governamentais andando de moto sem capacete. Então, isso tudo, esse cenário todo, e ainda, claro, a ausência de investimentos na área da educação, a gente voltou a crescer. Então, nós vimos diminuindo 2014, 15, 16, 17, 18, 20. 20 a gente voltou a crescer. 20 para 19 para 20, 20 para 21, 21 para 22. E assim a gente continua aumentando, crescendo o número de óbitos por sinistros de trânsito no nosso país. Indo totalmente ao contrário daquilo que está previsto no nosso compromisso com a década de ações para a segurança no trânsito. Nosso compromisso assinado pelo Brasil, por mais 120 países, é de que até 2030 nós iríamos reduzir em 50% o número de óbitos e de sinistros de trânsito no país. Então, vamos refletir um pouquinho aqui. Será mesmo que a gente pode afirmar que o fato da gente ter pessoas que compram carro, compram motos, não têm a carteira de motorista, dirigem sem um documento, cometendo infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro, será que é, de fato, porque elas não têm condições financeiras para arcar com o valor do processo educativo? Com as aulas, com aquilo que vai colocá-lo, né, dentro do que está regulamentado? Ou será porque a fiscalização ainda é falha? A gente sabe, não tem agente de trânsito para ficar em cada esquina avaliando se o sujeito tem ou não carteira. Seria até humanamente impossível você ter, e nem é esse o objetivo da fiscalização, né? Mas que a fiscalização ainda não dá conta de ir lá e verificar todos esses condutores que estão cometendo infrações, né? As pessoas que ou também, né, pessoas que desconsideram o risco, tanto o risco de dirigir sem carteira, como o risco de ser abordado, de ser fiscalizado, de ser parado numa blitz, né? A pessoa faz o cálculo, qual que é a chance de eu parar numa blitz? Praticamente zero. Então eu vou arriscar, né? Ou porque existem algumas pessoas que de fato acreditam que estão acima da lei, que não precisam cumprir com aquilo que está estabelecido. Eu não vou me submeter a um processo como esse. Será que realmente esses 40% de fato só não tiram a carteira por uma questão financeira? E aí outra reflexão que eu faço aqui, se o problema é que muita gente compra um carro, compra uma moto, dirige sem habilitação, cometendo infração de trânsito, descumprindo com aquilo que está previsto no Código de Trânsito Brasileiro, faz sentido a gente facilitar a vida dessas pessoas, eliminando o processo de habilitação, o processo educativo, o processo formativo dessas pessoas, ao invés de construir uma política pública que auxilie essas pessoas a adquirirem o documento com uma facilidade financeira ali, de uma maneira legal, né, para que eles se legalizem com subsídios, por exemplo, do governo? Gente, mas olha só, a gente já tem isso. Veja, o programa CNH Social é um programa que já foi aderido por vários estados no Brasil. A gente teve agora uma atualização do artigo 320 do Código que disse que parte das multas, do valor arrecadado com as multas, também pode ser utilizado para subsidiar o programa CNH Social, ou seja, para ajudar as pessoas de baixa renda a tirarem a carteira de motorista, porque, claro,
Eu não vou desconsiderar aqui, é fato, a carteira de motorista é um documento importante, muito importante, né? E ele, inclusive, eu falo que é um documento que contribui, né, para uma questão social, porque uma pessoa com a carteira de motorista, ela passa a ter uma profissão. Eu sou motorista, eu posso me tornar no futuro taxista, eu posso conduzir uma van escolar, eu posso ser um motorista na minha empresa, eu posso ser um entregador de aplicativo, é uma profissão. A carteira de motorista não é um documento qualquer como uma carteirinha de estudante que vai te servir ali para pagar meia entrada no cinema ou para não pagar uma condução, né, um ônibus, enfim, um transporte público. É um documento que te habilita a conduzir um veículo no país inteiro, em alguns casos até fora do país. Então é um documento muito importante. Então eu acho que sim, o governo tem que se preocupar com essa questão social. Se existe 40% da população que não tira carteira porque não tem condições, não por todos esses outros motivos aqui, os quais eu falei, e eu, como gestor público, eu quero que essas pessoas se legalizem, não facilitar para que elas, facilitar o processo, retirar, né, o processo educativo para facilitar. O ministro diz assim, eu vou abrir outra aspas aqui, o irmão mais velho vai ensinar. Aqui ele está falando mais especificamente do teórico, né? Mas na rua, as pessoas vão se reunir ali na igreja. Os jovens daquela comunidade que querem passar no teste vão oferecer um curso, aspas, fecha aspas. Ele pode aprender, né? Ele vai aprender nos condomínios particulares. O próprio Código de Trânsito Brasileiro, no parágrafo único do artigo 2º, ele diz que para efeitos desse código, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios, constituídos por unidades autônomas, e as vias e as áreas de estacionamento e estabelecimentos privados de uso coletivo. Isso foi uma mudança de uma lei, 13.146, redação dada por ela, e está em vigência até hoje. Então, de novo, vamos refletir juntos. Primeiro, vias de condomínio não são vias em que eu posso pegar e fazer o que eu quiser. Rege-se pelo Código de Trânsito Brasileiro. Não posso simplesmente pegar uma pessoa agora, nesse exato momento, pegar uma pessoa que não é habilitada e eu não sou instrutora, colocá-la para dirigir num condomínio, mesmo sendo um condomínio fechado. Ele não é o meu condomínio, eu não moro sozinha ali, a não ser que seja a fazenda minha, porteira fechada, tudo meu ali. Não é o caso. E nem é o caso da realidade da grande maioria da população brasileira. Bom, mas vamos voltar à reflexão aqui. De novo, imagina, você está aprendendo a dirigir em um condomínio fechado, tá ali, crianças, idosos, às vezes, em alguns casos, né, uma pessoa com deficiência, aí você vai estar com uma pessoa, com uma outra pessoa que não é capacitada para te dar aula, porque é seu pai, seu tio, seu irmão, seu vizinho. Mas ele vai ter que ser um instrutor credenciado. Tá, depois eu vou falar desse ponto aqui. Mas um veículo que não tem identificação, como um carro de aprendizado, não tem adaptação de freio e embreagem para o instrutor, né? Não tem identificação nenhuma. Sério, você consegue imaginar uma situação dessa? Isso porque eu estou dizendo que vai ser num condomínio fechado, porque também não tem garantia nenhuma de que as pessoas não vão sair por aí dirigindo com seus amigos, com seus colegas da igreja, né? Hoje, o Brasil, ele conta ali com aproximadamente 15 mil centros de formação de condutores que são controlados pelo Detran, tem toda uma regulamentação de serviço, os carros são adaptados, são plotados, tem controle de presença, o Centro de Formação de Condutores é regulamentado não só pelo CONTRAN, pelo DETRAN, mas também pelos órgãos de defesa do consumidor. Então, você tem a quem recorrer também. E assim, eu vejo o tempo todo aqueles que trabalham de maneira correta cobrarem, há anos, cobrarem uma fiscalização efetiva. Aqueles que estão corretos querem que o mercado seja correto, porque vai existir aqueles que descumprem com o que está regulamentado, esses que estão trabalhando de maneira correta querem esse tipo de fiscalização.
E essa fiscalização de um número de 15 mil no nosso país ainda é ineficiente, mesmo com todos os recursos de biometria, de telemetria, de câmera, ainda assim. Agora, vamos a uma nova reflexão. Imagina, ao invés de 15 mil, a gente ter 50 mil, 100 mil, 120 mil, não sei se vai haver algum tipo de restrição de instrutores autônomos. Então, o cara quer ser instrutor, ele vai ser por conta própria ali. Ele vai ser o responsável. E aí, será que vai ser possível a gente saber o que esse instrutor autônomo está ensinando dentro do carro ou em cima da moto para esses alunos? Acho pouco provável, né? Como é que a gente vai garantir que esse pai, esse amigo, esse tio, namorado, está ensinando o que de fato é o que está previsto na legislação, com as regras da maneira correta? Bom, aí os defensores da medida, né, eles vão dizer assim, Roberta, mas se ele não aprender o certo, ele não vai passar, ele vai ser reprovado. Tá, concordo. Agora, quanto tempo ele levou para chegar até o exame, dirigindo ali de uma maneira inadequada, incorreta, sem orientações adequadas, até chegar ao exame e ser reprovado e ficar comprovado. Ora, viu? Você não estudou com um profissional qualificado, por isso você foi reprovado. Agora procure autoescola, você vai se dar melhor ao fazer com alguém que de fato entende o que vai ser cobrado lá no exame, né? Ele também disse que o processo é demorado, caro e burocrático. O argumento de desburocratizar, excluindo somente a parte pedagógica, a parte educacional, a parte do aprendizado, também não faz muito sentido, porque a burocracia que hoje existe, ela é imposta por regulamentação do processo. E isso vai continuar pelo que ele falou, pelo que ele propõe, porque os exames vão continuar. Ou seja, os exames vão continuar, a emissão da licença de aprendizagem de direção veicular vai continuar, que é a LADV. Esperar 15 dias quando você é reprovado para poder fazer um outro exame vai continuar, pelo visto, né? A banca examinadora ir para a cidade, fazer os exames, tudo isso faz parte desse processo burocrático. E não é a empresa particular que impõe esse processo e essas etapas, é regulamentação, inclusive regulamentação por resolução e pelo Código de Trânsito brasileiro também. Tem município no Brasil, talvez muitos não saibam, tem município no Brasil que a banca vai uma vez por mês e olhe lá, banca examinadora. E se o indivíduo vai somente se apresentar para exame, então eu me preparei aqui com um instrutor particular, com meu tio, com meu avô lá na igreja, e eu vou tentar fazer o exame. Eu sou reprovado, eu pago a taxa. Aí fui reprovado, eu pago a taxa de novo, faço outro exame. Espera 15 dias, paga de novo. É reprovado, espera 15 dias. Ou seja, esse processo burocrático demorado e caro, ele não foi eliminado, ele continua. Cadê essa desburocratização, essa agilidade, essa economia? Será que não passou pela cabeça ali do ministro que, mas será que não é uma opção a gente isentar, então, as taxas do Estado? Né? Diminuir essas etapas ali? Não, para que licença de aprendizagem se o aluno já faz parte do processo, ele já está inscrito no RENASH, a gente já sabe que ele é um aluno, enfim. Será que essa discussão de outras partes burocráticas do processo não foi pensado? Né? Revisar esses prazos, colocar uma quantidade maior de examinadores para agilizar esse processo. Tem banca, tem município aí esperando 40 dias para fazer um exame. Né? E aí vamos refletir de novo, vocês acham mesmo que o cidadão, o sujeito, ele vai aprender lá numa igreja, com um amigo, com um tio, com que seja um instrutor autônomo, e ele vai lá e vai passar de primeiro exame, vai chegar arrebentando na prova e vai passar? Pode até acontecer, mas conhecendo as exigências para um exame de habilitação, como elas hoje estão implantadas, eu acho pouco provável,
porque com um instrutor instruído, credenciado, com tudo que vem em conjunto com o processo, chega na hora do exame, a gente tem ainda uma série de outras coisas que influenciam, como o próprio trânsito, nervosismo, enfim, uma série de outras coisas. Imagina um sujeito despreparado para aquilo que vai acontecer no exame. Agora, eu vou para a segunda etapa desse momento aqui com vocês, que é uma parte mais direcionada aqui para a solução, né, para o caminho, né, ou alguns caminhos aqui, e também alguns questionamentos que eu quero fazer. Eu não acho que o ministro esteja errado em dizer que o processo é burocrático, que é caro para algumas pessoas sim, que é demorado, só que não é eliminando o processo pedagógico, não é eliminando a parte estrutural das aulas, do aprendizado, do que vai fazer com que de fato ele conheça as leis, ele aprenda a dirigir na prática, né, colocando aquilo que ele aprendeu na teoria, não é eliminando isso que a gente reduz a burocracia. Uma política pública que busca a melhoria do processo de formação dos profissionais que atuam no setor também, os instrutores, o diretor de ensino, o diretor-geral, o currículo, né, da formação mesmo, e a gente conseguir reduzir, com foco, né, em reduzir a taxa de mortalidade e de sinistralidade do trânsito, ela perpassa por parar e olhar para todo o processo. Não é simplesmente falar, não, isso aqui eu não gosto, pum, eu tiro. Né? Discutindo pontos que vão contribuir para melhorar o processo como um todo, melhorar as entregas que estão sendo feitas tanto pelos órgãos de trânsito como pelos centros de formação de condutores, enfim, considerar aquilo que é debatido, claro, em outros países, mas também o que é debatido aqui no Brasil. Tem tanta gente qualificada aqui no Brasil que estuda esse tema há tantos anos, né? Eu, sinceramente, eu não acredito que a sociedade, que as pessoas estejam a favor dessa medida e simplesmente a favor e que talvez não tenham sequer refletido mesmo sobre esse assunto, né? Não tenham parado para pensar nesse assunto. Não acredito que quando a pessoa para pensar, para refletir em todos os pontos, ela vai considerar assim, assim, poxa, mas não faz, realmente não faz muito sentido. Eu quero então aqui para fechar esse assunto, eu quero trazer um documento muito importante que a gente tem aqui no Brasil, que, para quem não sabe, é o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, PENATRANS. O PENATRANS foi criado em 2018 pela Lei 13.614. O PENATRANS ele acrescenta um artigo, que é o 326A, ao Código de Trânsito Brasileiro, e ele foi resultado de assim, uma série de reuniões, um compromisso assinado por vários órgãos, várias instituições, pelo governo federal, inclusive, que é resultante de um acordo que foi feito com mais de 120 países, que é o acordo para reduzir pela metade o número de óbitos e de sinistros de trânsito no Brasil. Esse PENATRANS, esse documento, esse acordo, ele tem 6 pilares. Um desses pilares é o pilar 4, que é o pilar da educação para o trânsito. As ações desse pilar 4, educação para o trânsito, elas atuam em 3 frentes principais. A primeira delas, integração do ensino de trânsito na formação de crianças, jovens e adultos, amparando seu desenvolvimento como usuários seguros, confiantes e capazes de contribuir para uma mobilidade segura. O segundo ponto, segundo pilar, mitigar os erros intencionais dos usuários, focando em comportamentos de risco com a comunicação de mídia, seriam as campanhas educativas, campanhas de massa. E o terceiro, formação, treinamento e capacitação dos técnicos e gestores dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, em várias esferas de governo, municipal, estadual e federal. E aí, esse terceiro objetivo, ele engloba a produção de conhecimento sobre o tema. Então, incentivar pesquisas, estudos, dissertações, teses, mestrados, enfim, em relação ao tema. Cada pilar do PENATRANS tem elencado ali uma série de ações, produtos, indicadores, quem é o responsável e as metas, até que ano a gente deveria cumprir. Isso enquanto nação, tá, gente? Então, eu separei aqui
algumas, porque são várias metas, mas eu separei algumas que têm relação com esse tema que a gente está falando aqui. Então, a primeira delas, ação, e todas essas ações elas têm um número, tá? Depois, se vocês quiserem checar aí, a ação A4022. Essa ação ela diz o seguinte: atualizar as exigências de qualificação dos profissionais que atuam no processo de formação de condutores. E aí, nessa ação vem um produto. O produto é o P4065, que é resolução do CONTRAN, atualizando as exigências da formação inicial, do processo de atualização e formação continuada de todos os profissionais que atuam na formação de condutores, para a primeira habilitação, adições de categoria, reciclagem preventiva e cursos especializados. Então, todos, instrutor, diretor de ensino, diretor geral. Quem é o responsável por essa ação? CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. A meta, 2024. Eu pergunto a vocês, essa meta foi cumprida? Não, não foi cumprida até o momento. A gente teve um trabalho incrível que foi desenvolvido a várias mãos, com a participação de várias instituições e que resultou na publicação da Resolução 726. E ela foi, infelizmente, cancelada pelo governo e revogada após sua publicação. Foi por uma questão política, enfim. Por que a gente não está discutindo essa resolução? Que trazia ali toda a regulamentação do processo, melhorando e muito a formação de condutores do país. Por que a gente não está discutindo isso como uma política pública de melhorar e melhorar mesmo a capacitação, tanto dos profissionais quanto dos alunos? Outro produto aqui, 40, é o P4066, criação e aplicação do Exame Nacional de Instrutores de Trânsito, que é o ENIT, e do Exame Nacional de Examinadores de Trânsito, que é o ENET. Esse exame foi realizado há muitos e muitos anos atrás, e aí o Penatrans colocou como produto criar e aplicar novamente esses exames. Responsáveis: órgãos executivos de trânsito, estaduais e municipais. Meta: aplicar o ENIT e o ENET em 2023, 24, 25, 26 até 2030. Pergunto a vocês, essa meta foi cumprida? Não, nem em 2023, nem em 24, e até o momento nem em 25. Continua. A gente tem a ação 4023, atualizar normativos relacionados à formação do condutor. Produto, 4068, banco de questões produzido para os exames teóricos. Órgão responsável, Senatran. Qual era o indicador desse produto? Criação de um banco de questões, que seria um banco de questões nacional, porque isso a gente fala há mais de 15 anos, que é preciso ter um banco de questões nacional que tenha uma lógica nacional, porque a carteira, ela é uma carteira nacional de habilitação, não há uma padronização, cada estado faz do seu jeito e em muitos casos as perguntas elas são totalmente focadas na decoreba, de novo, sem levar o aluno a raciocinar sobre aquilo, né, a pensar e a compreender o trânsito como algo importante na vida dele, né, focando ele na prevenção. A meta para esse banco de questões era para que em 2024 nós tivéssemos esse banco. Pergunto a vocês, essa meta foi cumprida? Não foi cumprida. Outro produto, 4069, metodologia atualizada para a realização dos exames de prática de direção veicular. A ideia era criar um método de avaliação desses exames. Órgão responsável por essa meta, Senatran. O indicador era esse documento estar elaborado. A meta era para 25. Até o momento, não temos essa metodologia de avaliação. E, ao que tudo indica, não vai ser cumprida essa meta esse ano também. E vejam, se o ministro propõe, né, que os exames eles deveriam continuar, não seria mais lógico ele ter olhado para o Penatrans e verificado que existe uma diretriz, que existe uma meta de atualizar a metodologia dos exames para poder avaliar esses novos condutores, e essa meta já seria agora, nesse ano, né? Para poder avaliar quem pode, quem não pode, de fato, dirigir na via pública com segurança. Temos um outro produto aqui, produto 4070, resolução do CONTRAN publicada dispondo que
sobre, né, a realização dos exames teóricos e práticos de direção veicular para habilitação de condutores e dispondo sobre os critérios para credenciamento, renovação e metodologia e avaliação dos centros de formação de condutores. Esse produto extremamente importante, porque a gente tem falado há anos sobre esses critérios para o funcionamento e principalmente para a avaliação das empresas. A gente quer, né, eu me incluo aqui, porque eu sou educadora de trânsito, que os centros de formação de condutores tenham avaliações frequentes, que eles sejam avaliados em sua capacidade pedagógica, sua capacidade metodológica de ensinar. O órgão responsável por esse produto também é o CONTRAN, e a meta é para o ano que vem. Eu também não tenho visto nenhum tipo de movimento nesse sentido. Talvez essa meta não seja cumprida. Outro produto, 4071, acompanhar os resultados de aprendizado dos condutores no decorrer do processo de ensino-aprendizagem por meio da respectiva metodologia estabelecida. Então, essa meta depende da meta anterior. Então, veja, a gente tem todo um planejamento, um plano nacional, um PENATRANS, de ações que foi desenvolvido por vários profissionais, incluindo do próprio governo, que pensaram estrategicamente em melhorar a formação de condutores no Brasil, melhorar o processo educativo da formação dos examinadores, dos instrutores. Aí o ministro vem e desconsidera tudo isso. É como se o PENATRANS, como se as câmaras temáticas, que são os órgãos técnicos ali, né, compostas por especialistas que estudam e pesquisam sobre os temas e propõem as alterações das mudanças na legislação, é como se não existissem, como se a gente pudesse desconsiderar tudo isso, né? Não teve uma preocupação em questionar os órgãos responsáveis. Por que essas metas não foram cumpridas? Porque assim, olha, imagina que o PENATRANS tivesse sido todo implementado, todas as metas cumpridas, e mesmo assim a gente tivesse com um número grande de mortes, sem reduzir o número de óbitos, sem reduzir o número de sinistros de trânsito, sem melhorar o processo de formação de condutores, com um número grande ainda de pessoas sem habilitação. Aí a gente podia virar e falar assim, poxa, a gente já tentou o PENATRANS inteiro, vamos para essa medida aqui que é drástica, né? Embora, ainda por cima, sem nenhum tipo de embasamento técnico para ser implementada, né? Eu não sei se eu esqueci de alguma coisa que ele tenha dito, né? Eu tentei trazer ali de todas as falas picadas que eu fui pegando ali, mas é que a vida da gente também é muito corrida, né? A gente fica na ansiedade de querer trazer o conteúdo rápido para vocês e às vezes a gente acaba não conseguindo tempo mesmo de pegar todos os pontos com mais detalhes. Mas essa é a minha contribuição sobre esse tema. Eu espero sinceramente que vocês recebam aí com muito respeito, porque eu acho que o debate ele é válido, ele é importante, mas eu acredito que uma política pública dessa magnitude, com essa importância, ela não pode, não deveria pelo menos ser tratada como um tema que a gente debate no podcast assim, de maneira tão aleatória. Eu espero sinceramente que o ministro seja sensível a esse tema, que escute a população mesmo, não só os comentários ali nas redes sociais, porque as redes sociais hoje em dia elas não podem também ser vistas, né, a ferro e fogo. A gente sabe que as pessoas elas se expressam de uma maneira muitas vezes até muito agressiva mesmo nas redes sociais, sem ter refletido de fato no assunto. Então eu espero sinceramente a sensibilidade do ministro em ouvir, em debater, em ouvir quem de fato vivencia, mas também ouvir quem estuda o assunto e pegar esses documentos, todos esses acordos, todos esses compromissos que o Brasil tem em reduzir a mortalidade. Porque é para isso que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar para esses dados de maneira indignada, que ao invés da gente estar reduzindo para cumprir com o compromisso que a gente estabeleceu de reduzir em 50% o número de mortes e sinistros de trânsito no país, a gente está indo no sentido contrário. E a gente tem pouco tempo agora, até 2030, para conseguir
pegar ali, né, e equilibrar os dados. E olha só, eu estou falando de uma maneira que parece que eu estou falando de conchinhas, de bolinhas de gude. E na verdade não é. A gente está falando de pessoas que perderam a vida em sinistros de trânsito e que não deveriam, porque os sinistros de trânsito eles são evitáveis. E o papel do governo é não medir esforços para poder reduzir o índice de mortalidade e sinistralidade no nosso país, tá certo? É minha contribuição, um grande abraço para vocês e até o próximo.